recebeu unção dobrada. E ele fez exatamente o dobro do que Elias fez. Amados, esse sobrenatural precisa alcançar o seu coração. Esse sobrenatural precisa arder a sua alma. Nesse chamado, ele não pode ser um chamado superficial, de que você ouviu falar e você, aliás, não ouviu, você escutou, porque escutar é diferente de ouvir, não é? Escutar você escuta, mas não entende bem, não dá muita importância. Mas quando você ouve, você percebe os detalhes do chamado. Você percebe para que Deus te chamou. Deus não te chamou para você vir à igreja todo domingo, ficar aí esquentando essa cadeira, sem ser útil, sem fazer com que o projeto da Grande Civite se concretize. Aleluia. Não é? Deus te chamou para você ser um tremendo ganhador de almas, uma tremenda ganhadora de almas. Deus te chamou para obedecer a Ele em todos os aspectos, principalmente no quesito ide e pregar o Evangelho. É para isso que Deus te chamou. Não foi para você ficar somente aí ouvindo, que é muito bom ouvir, é muito gostoso estar aí ouvindo a mensagem, participando do louvor, ir embora para casa. Mas, amados, o que eu orei quinta-feira aqui, para que Deus derramasse sobre você uma unção tão grande que ela transbordasse. Aleluia. Porque quando transborda, atinge as pessoas que estão do nosso lado. Quando você ora, pede unção para você, enche o meu vaso, Senhor, enche o meu vaso, parece uma oração meio egoísta, não é? Enche só o meu vaso, porque o vaso dos outros também precisa ser cheio. Então você vai orar assim: Senhor, faz transbordar a tua unção sobre mim, para que as pessoas que estão do meu lado, na minha frente, atrás de mim, todas elas sejam impactadas e sejam tocadas por essa unção, e elas também sejam cheias do poder de Deus. Isso é viver no sobrenatural, isso é entender o chamado, isso é obedecer ao chamado e dizer: agora, Senhor, eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É a oração de Paulo. Quando Paulo começa a dizer essas coisas para Agripa, ele, apesar de todos os desafios, ele, no versículo 19, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A segunda coisa que ele decidiu: obedecer. Decidiu obedecer, apesar dos desafios. Imagina se nós fôssemos falar agora dos problemas de Paulo, das perseguições, das prisões, de quantas vezes ele naufragou, quantas vezes ele foi perseguido, quantas chibatadas ele levou, quantas prisões ele teve. Se nós fôssemos contar, você sairia daqui frustrado, com depressão. Opa, passou um gatinho aí a 1000 por hora. Você ia embora para casa com depressão, de tanto problema que Paulo passou. Mas apesar dos desafios, apesar dos problemas, ele decidiu obedecer. Que princípio tremendo é o princípio da obediência. Quando eu decido obedecer, eu tenho que estar disposto a pagar o preço. A obediência não tem um preço. Quando você decide obedecer, a primeira coisa que acontece com você é que as suas convicções já não têm muita importância para você, porque você vai obedecer. O comando que Deus te der é o comando que vai falar mais alto no seu coração. Então a obediência implica em você abrir mão das coisas que você é e que você gosta. É o que Paulo fazia. É o que nós devemos fazer, irmãos. Nós precisamos entender que é o tempo de vivermos para o Senhor. E quando nós decidimos viver para o Senhor, eu posso tranquilamente entender que é tempo de abrir mão das coisas que eu acho que são muito importantes para mim, em detrimento das coisas de Deus. Porque o que importa agora é que eu decida obedecer a Deus. O primeiro desafio de Paulo causou um fracasso muito grande. Claro, Paulo, pregando o Evangelho, de repente é preso, colocado numa masmorra, e lá ele leva não sei quantas chibatadas, e os caras estão perseguindo Paulo, e o desafio dele começa a dizer para ele que a decisão que ele tomou não era certa, porque eu nunca vi tanto sofrimento na minha vida. Nós passamos, às vezes, irmãos, tempos difíceis na nossa vida.
muito complicados. E você olha para trás e fala assim, poxa, mas eu decidi servir ao Senhor. Então não era para eu estar passando essas dificuldades. Não era para eu estar passando esse sofrimento. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o servo de Deus, ele é provado no fogo. No fogo. Olha, o soldado, ele é forjado no furor da batalha. O soldado, para que ele seja um soldado valente, corajoso e tenha história para contar, ele é forjado no furor da batalha. Quanto sofrimento Paulo teve, olha lá na Bíblia, leia lá. Mas ele não desistiu. O chamado foi muito mais forte no coração dele. Ele não desistiu. E quando eu decido obedecer, as coisas começam a acontecer na minha vida e os meus olhos são abertos e eu começo a ver o sobrenatural. Nós tivemos aqui na igreja, estamos tendo ainda até o final do ano, um tempo de oração, de 10 às 11 da noite. Cada semana uma descendência, 2 descendências são responsáveis pela oração. Mas nós fizemos antes disso um período de 30 dias de oração, de 10 às 11, com toda a igreja. E foi um tempo tremendo, sobrenatural. Aliás, eu sei que muitas conquistas que nós tivemos foram geradas nesse tempo de oração. E eu ficava muito feliz porque as pessoas me procuravam e contavam testemunhos de coisas sobrenaturais que estavam acontecendo na vida dela, na casa dela, no emprego. Todo dia tinha um testemunho para contar. Amados, as adolescentes chegavam perto de mim e falavam, pastor, eu estou com medo porque eu estou orando aqui, mas tem alguma coisa ali que está tentando me paralisar na oração. E nós íamos lá e orávamos, repreendíamos e a pessoa era liberta, porque na verdade quando a gente assume o chamado, nós enfrentamos grandes desafios, muitos desafios, e os desafios tentam nos paralisar, tentam dizer para nós que o chamado não é verdade, que ele é superficial na minha vida, que eu não preciso obedecer nesse nível. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que infelizmente, quando nós não assumimos o nosso chamado, nós vivemos de uma forma superficial, em todos os níveis, e principalmente na vida espiritual. Mas quando nós assumimos e decidimos obedecer, nós vivemos o sobrenatural e a nossa visão amplia grandemente, grandemente. Terceira coisa para terminar. Paulo sabia de que ele não era de si mesmo. Ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a frase mais célebre de Paulo é quando ele diz, eu já estou pronto para morrer pelo meu Senhor. Eu já estou pronto para morrer pelo meu Senhor. Quantos de nós poderia fazer essa afirmação hoje? Quantos de nós passou pelo chamado, entendendo o chamado, ouvindo o chamado, sendo transformado pelo chamado, o chamado gerando convicções de Deus na sua vida, tirando as suas próprias convicções, o chamado gerando um nível de obediência que você nunca teve antes, e o chamado dizendo para você que você não é de você mais. Você não é seu mais. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O tempo que nós estamos passando é tempo de entender o poder do chamado. O poder do chamado é um poder transformador. É um poder restaurador. Mas acima de tudo é um poder que move a sua vida, regenera a sua vida, transforma, faz você nascer de novo, faz você experimentar os mais altos níveis de intimidade com o Senhor. Deus tem um chamado especial para você. Amém. Eu quero que hoje você abra o seu coração e ouça o chamado de Deus. E eu quero que você não somente ouça o chamado, mas acima de tudo você atenda ao chamado.
e assuma o chamado que Deus te faz. Eu quero dizer aos adolescentes, aos jovens, homens e mulheres, que esse chamado é para a igreja. Esse chamado não é para um grupo especial. Esse chamado é para você que está aí. Vamos viver um tempo muito gostoso de multiplicação. Certamente nós vamos ter que ampliar esse templo, vamos ter que botar lá para trás, porque não vai caber de gente. Verdade, porque o tempo que nós vamos viver agora é um tempo especial. Glória a Deus. Tempo especial. Imagina cada célula da igreja ganhando uma vida por semana. Deus de mistério aqui para mim. Imagina cada membro da célula fazer 30 dias de oração por 3 pessoas. Tremendo demais. Imagina o que Deus vai fazer. Porque quando nós fizermos isso, nós estamos dizendo sim ao chamado. Aí Deus vai dizer para você assim: como é que eu não posso derramar uma unção especial? E como é que eu posso dizer não a uma pessoa que sempre me diz sim? Não é verdade? Se Deus está ouvindo o seu sim, como é que Ele vai dizer não para você? Quando você começar a orar intensamente pela vida que você está levando, por essa preciosidade que Deus está colocando na sua mão, você começar a orar, interceder e viver o problema dela e dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu estou ouvindo o chamado, eu estou atendendo ao teu chamado, eu estou aqui pregando uma palavra para alguém ouvir e ser transformado pelo teu poder. Deus vai falar: toma, meu filho, a unção é para você. Toma, meu filho, a multiplicação é para você. Toma, meu filho, o poder da liderança de uma célula eficaz está nas suas mãos. Amém. E Deus vai derramar profusamente sobre a nossa vida a partir daí. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O Ministério de Louvor vai estar entoando um cântico. E enquanto ele estiver entoando esse cântico, eu queria que você que está com dúvida com relação ao seu chamado, que ainda não entendeu bem o chamado, que ainda não teve a oportunidade de dizer sim a esse chamado, e quer fazer essa aliança com o Senhor hoje, de atender ao chamado, de ser essa pessoa que Ele está chamando para algo poderoso, especial da terra, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você, para que isso mude, em nome de Jesus.